Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Não há nada para o acaso, para o talvez. O Senhor é o dono do tempo e é Ele, portanto, quem determina os tempos e propósitos para a nossa vida. Quantos já se frustraram porque não tiveram tempo para esperar, pois o tempo de colher ainda não havia chegado? Como diz no verso 2, há tempo de plantar e há tempo para colher. A nossa pressa por realizar, a nossa ansiedade pelo amanhã nos impede de esperar e provar dos tempos de Deus. O sábio aprende a esperar para colher o que plantou. O tolo quer comer agora o que se plantou ontem. Alguém já disse que a diferença entre o sábio e o insensato é esta: um sabe esperar e o outro desesperar. Precisamos aprender, como disse Jesus, a discernir os tempos. Lucas capítulo 12, versículo 56. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? O nosso grande problema é acreditar que tudo é para sempre. E não é. Há tempo de chorar, e tempo de rir, de abraçar e ficar longe de abraços, há tempo de nascer e de morrer, nada é para sempre. O para sempre que imaginamos na nossa mente limitada sempre acaba. Mas também não devemos nos apegar à teoria do fatalismo, de que tudo está pré-determinado e nada pode mudar o curso da nossa vida. Se assim o fosse, não precisaríamos orar. A nossa oração não teria valor, mas sabemos pela palavra de Deus que através da oração, até o curso natural da sua criação, podemos mudar pela oração. A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. A verdade é que o homem não conhece o seu tempo determinado. Deus é o Senhor do tempo e fez tudo formoso no seu devido tempo. Por isso, espere o tempo de Deus. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade em nossos corações. Portanto, não somos do tempo, mas estamos no tempo. Nós que temos a Cristo, sabemos que o nosso tempo na terra é curto e logo, logo estaremos gozando de uma eternidade bendita ao lado do Pai. Assim não devemos nos afligir com o nosso trabalho, porque os nossos olhos estão na eternidade. Nessa ordenação do tempo de Deus, Ele nos manda comer, beber, ser feliz com o fruto do nosso trabalho. Aqueles que não conhecem os planos divinos acham que tudo isso está dissociado deste plano. Sabemos que só há gozo nestas coisas terrenas quando Deus é o centro de nossas vidas. Salomão nos fala de toda a injustiça que viu debaixo do sol, do império da maldade. Todavia sabemos que Deus não está alheio às injustiças e que um dia Deus julgará a todos e fará justiça, pois Ele é o justo juiz. Mas para isso há também um tempo determinado. O pregador termina esse capítulo falando da aparente semelhança na morte entre os homens e animais. Versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. De acordo com o fenômeno físico, tanto o homem como o animal passam pelo mesmo processo até voltarem ao pó. Quando Salomão fala da semelhança da morte do homem e dos animais, se refere à matéria, pois o homem tem uma alma imortal e o animal não tem. O próprio Salomão declarou em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Há uma grande diferença no âmbito espiritual entre a morte do homem e do animal. Em nenhum texto da Bíblia encontraremos a respeito da ressurreição de animais para a vida eterna, de deixar o corpo e habitar com o Senhor, como no caso do homem. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo.
O que Salomão quer nos dizer é que, de igual modo, a morte é certa tanto para o homem como para o animal, e que para aqueles que vivem só para comer, beber, se divertir, essa é a sua recompensa. Essa é a máxima dos filhos desse mundo que pensam não haver nada depois da morte, que o seu fim, tal como de um animal, se acaba numa cova. Mas graças a Deus pela nossa rica esperança em Cristo, que aguardamos novos céus e uma nova terra. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Espere no tempo de Deus. O tempo do Senhor é um tempo perfeito. Que Deus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.